Amigos e amigas, é com muita alegria que estamos aqui para dar seguimento a esse lindo projeto da Casa Espírita Augusto Silva. E viemos mais uma vez trazer uma proposta da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Chico, ditada por Emmanuel, e que vem falar de um tema muito importante para nós, que chama para a reflexão de fazermos um autoexame referente à humildade. E antes que a gente possa falar sobre isso, é importante que neste momento acalentamos os nossos corações com gratidão, com serenidade, com o pensamento no alto, mantendo as vibrações elevadas, para que essas reflexões realmente possam servir para o nosso engrandecimento moral, espiritual, podendo servir cada vez mais a todos que perpassam e passam pelos nossos caminhos. Que a luz divina esteja em nós, para que então possamos refletir em todos os corações possíveis. Então, nesta proposta da obra Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 3, intitulada Examina-te, Emmanuel vem trabalhar para nós a partir da fala de Paulo em Filipenses 2:3, dizendo o seguinte: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, Emmanuel convida a gente para fazer um autoexame a partir dessa frase: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E quando a gente recebe essa frase, a gente precisa entender, né? Sair dos nossos círculos viciosos de julgamentos, né? Romper isto para tentar fazer esse autoexame no sentido de discernimento das nossas atitudes, para realmente identificarmos o que precisa ser melhorado, ampliado, fortalecido, né, e corrigido quando necessário. Porque muitas vezes buscamos atitudes, até mesmo com a marca de caridade, mas fazemos essa atitude por questão de aparecer, né, de fazer um serviço que supre algo necessário à, à razão, né, que se coloca pelo inconsciente, mas muitas vezes não temos a verdadeira razão. E, embora, obviamente, né, se a pessoa está fazendo alguma caridade, seja nós ou outro, por alguma motivação que não seja caridade verdadeiramente, mas uma motivação, mesmo que ainda superficialmente falando, né, já pode se tornar um hábito, já é um ponto positivo. É importante a gente salientar isso. E esse hábito, sendo repetido várias vezes, pode se transformar num comportamento e ter a mudança diretamente no cerne da nossa razão. Até que chegue lá, é importante que a gente vá praticando, né, e vai buscando trabalhar principalmente a questão da humildade, que é o nosso tema de hoje. Mas, por outro lado, a importância de estarmos atentos nesta questão da humildade, porque o que é verdadeira humildade, que muitas vezes estamos motivados por contendas, por necessidade de fazer justiça, né? Por alguma situação motivada por alguma raiva, alguma emoção
que não seja elevada, vamos assim dizer, e fazemos em prol do outro, mas na verdade tentando dar resposta a outrem, né, que muitos falam, vamos dar um tapa de luva, né, então sempre pensando em alguma coisa por trás, né, que não seja puramente a caridade, puramente a humildade. Então, quando Emmanuel coloca para a gente, né, não faças por contenda, seria essa reflexão. Ou por vanglória, né? E aí a gente já poderia dar muitos outros exemplos, né? Quando as pessoas acabam fazendo por uma necessidade de vanglória, por aparecer, né? E tem uma obra muito interessante na área da sociologia, mas muito fácil de entender, mesmo que não tem afinidade ou habilidade na área, mas de fácil acesso, chamada Sociedade do Espetáculo, publicada na década de 1967, do autor chamado Guy Debord, e ele vem trazer para a gente essa questão da sociedade do espetáculo. Né? Naquela época ele já falava a necessidade das pessoas de querer aparecer, numa época que não tinha redes sociais, né, que as pessoas não eram tão ligadas a isso, na verdade nem imaginava nessa situação, mas tinha outros meios, né, de querer aparecer. Então muitas vezes praticava um ato benevolente, entretanto com uma necessidade de vanglória, né? E Guy coloca nessa obra, porque teve a era do ter, depois do ser, e depois viria do aparecer. Né? Então, a pessoa tem isso, depois ela é aquilo, e depois viria a fase do aparecer, ou aparecer ter, ou uma forma de aparecer na sociedade. Infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais uma intensidade de necessidade, principalmente dos mais jovens, né, nessa questão de redes sociais, e acabam desperdiçando o seu tempo aqui de encarnação, contaminando a sua casa mental, para fazer o serviço verdadeiramente em prol do próximo, com renúncia, desinteressado, de uma forma incondicional. E a humildade está muito nessa base. Tanto é que Emmanuel começa para a gente dizendo: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. E aí vem a pergunta: qual é a ideia sadia que estamos tendo? Se a nossa casa mental está realmente limpa, né, para a gente manter essa ordem divina, esse cumprimento, as propostas do Cristo, do que se espera de nós, juntamente com o auxílio de nossos mentores espirituais. E aí, Emmanuel continua: se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Então é importante a gente refletir sobre isso também, a gente saber a posição evolutiva em que estamos para assumir a responsabilidade que muitas vezes não a cumprimos de forma realmente adequada no ponto de vista moral e espiritual, desperdiçando nossos tempos, né? E especificamente na nossa encarnação, nesse plano material, a gente desperdiça, e essa encarnação, como bem sabemos, a maioria de nós acabamos desencarnando não sendo completistas de acordo com os nossos planejamentos, né, antes da nossa encarnação. E aí a gente perde oportunidade na ascensão evolutiva. Claro que evoluímos, mas não na necessidade, né, de acordo com os nossos planejamentos, não na mesma intensidade. Então, se a gente sabe que cada árvore produz segundo a sua espécie, nós também, de acordo com a nossa posição evolutiva, podemos servir, doar os nossos frutos.
cada um com sua limitação, a importância da indulgência, não ficar julgando o próximo, mas olhar para nós, o que realmente podemos servir, que muitas vezes esse serviço que nos cabe é maior do que estamos fazendo. E muitas vezes buscamos fazer de uma forma que buscamos os aplausos, né? Os méritos, e não de uma forma verdadeira, colocando em prática, onde uma mão não fique sabendo o que a outra faz. E a experiência humana não é uma estação de prazer, como coloca para gente Emmanuel. Então, primeira coisa muito importante para nós é a gente entender, né, que essa estação aqui, nessa vida mundana, não é uma estação de prazeres, e a gente sempre buscando prazeres, que é uma coisa muito diferente e muito confundida com a felicidade, né? Que a felicidade é um caminho muito mais amplo, muito mais dificultoso, né? Diferentemente do prazer, que é efêmero, que está muito ligado, às vezes, às nossas dispersões. E o homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, quando realmente a gente tem a necessidade, a vontade de aprender, a gente está de coração realmente aberto. Aberto para receber as críticas realmente que nos cabe de uma forma humilde, para nos corrigir, para refletir, para melhorar, entendendo que, obviamente, erramos para trás, mas temos um segmento amplo para frente, e quando realmente a gente ouve de coração, não só críticas, mas todos os aprendizados propostos em nossas vidas, com a reflexão a cada momento, a cada instante, a cada dia, vamos melhorando, e essa capacidade nossa de escutar de verdade, de sentir o que precisamos aprender. E além disso, essa proposta de poder facilitar o aprendizado para nossos irmãos, né? Então, essa função do aprendizado é a base da humildade. E em vez de buscar fazer para aparecer, mas sim para servir. Né? Não nos distraindo com essas opções que temos hoje da matéria e cada vez mais nesse mundo de redes sociais. Né? Buscar o que realmente é serviço ao Cristo e para Cristo. E aí, reforço, né, como o Emmanuel coloca aqui para a gente, que é razoável valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, com isso, o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. E essa humildade é ver quais são as nossas oportunidades imediatas, e assim também aquelas maiores, planejadas, né? Buscarmos sair da zona de conforto para realmente renunciarmos aos nossos prazeres, para poder fazer o serviço ao próximo com a verdadeira humildade, sem essa necessidade de angariar os louvores dessa nossa sociedade, né? E é interessante como a gente bem sabe, né? Vamos fazer aqui uma analogia ou uma alegoria, como queiram, pegando uma passagem que muito bem conhecemos, que está em Mateus 19, 23 e 24, que quando fala o quanto é difícil o rico estar no reino dos céus, né? Então, quando ele fala, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso é porque bem sabemos que a pessoa que tem aqui nesse plano material
é uma grande oportunidade, mas muito difícil de poder usar a riqueza material em prol da riqueza espiritual. Não é impossível, mas muitas vezes é uma grande prova, como bem sabemos. E na obra Contos desta e d'Outra Vida, psicografada também pelo Chico, ditada pelo irmão X, Humberto de Campos, como queiram, no capítulo 15, intitulado Posições, convido vocês a essa leitura e eu vou resumi-la aqui de uma forma muito interessante, falando, né, de um momento depois de muito tempo de encarnação, compareceram dois homens para no reino dos céus, né, após a desencarnação. E eles fariam uma prova de humildade. E nessa prova de humildade, um vem me mostrar a marca da bengala que usou durante boa parte da sua encarnação. E outro mostrando uma marca na testa da coroa que usou. E aquele da bengala começa a reclamar, falando que vivenciou o outro, né, como rei, enquanto ele estava muitas vezes despido, por falta de recurso, teve uma vida realmente de mendigo, faltando alimento, sem proteção, diante as adversidades, enquanto o outro ia ali, ele constrangendo o outro espírito, enquanto esse outro estava comendo do bom e do melhor, andando em carruagem, tendo roupas, né, das mais caras possíveis. E ele foi constrangendo este outro espírito. E então o organizador, juntamente com os mentores espirituais, mencionou que ele observou isso do irmão, mas não pôde observar enquanto ele estava com indigestão e tinha que se alimentar em meio de pessoas que não o faziam bem, que ele usava roupas enquanto ele gostaria de estar à vontade, que enquanto ele estava na carruagem, ele estava aflito, preocupado, inclusive com os seus submissos, inclusive recebendo vários julgamentos e tentando fazer o certo. Obviamente, este é um caso mais específico de um espírito que conseguiu usar os bens materiais para servir, porque ele lutou para aqueles mais necessitados. Inclusive, foi muito julgado, que lembra bastante, né, das ações de Jesus, né, chamado de rebelde, entre vários outros ataques que Jesus recebeu. Isso foi muito interessante. E ao momento do julgamento, para ver quem tinha que reencarnar ou ir para instâncias mais evolutivas, foi determinado então que aquele espírito que na última encarnação estava como rei fosse para planos superiores. E o mendigo perguntou então o que seria feito dele. E aí o destino seria reencarnar e agora como rei, porque na verdade ele ainda não tinha tido a oportunidade de servir com humildade e principalmente tendo suporte material para isso. Então, por que estamos dando esse exemplo, irmãos? Porque não importa a circunstância em que estamos, né, as condições materiais, as oportunidades que chegam para nós, mas o que importa é a nossa capacidade evolutiva de servir, de ter a humildade de aprender, de ter a humildade de escutar, mas servir sem querer aparecer ou alguma forma de vingança, mas servir de coração aberto como Jesus realmente fez para nós, trabalhando na limpeza dessa nossa casa mental. E aí, Paulo, então, complementa para nós. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que o determinaram.
Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Então, Paulo vem agora trazer lá no fundo para a gente, para fazer essa autoanálise, esse exame, para a gente cuidar do nosso coração. Tanto é que tem um momento, uma passagem interessante na obra também psicografada por Chico, que é ditada por vários espíritos, mas o que aqui a gente vai falar especificamente também por Emmanuel, que é na obra Moradias de Luz. Um determinado momento é escrito para nós o seguinte: cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Então a gente tem que entender a importância do controle e vigilância dos nossos pensamentos. E mais abaixo ele dita o seguinte: encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Então, nessa fase de reflexão e fazer autoexame, a gente tem que entender qual morada que estamos, onde está os nossos pensamentos, a nossa verdadeira vontade de buscar a felicidade e muitas vezes em detrimento do prazer. Na criação do Supremo Pai existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio e a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Neste momento que tanto estamos aqui desejando paz para o mundo, diante tantas guerras, né, que chocam os nossos corações, a importância de fazermos a nossa parte, de levarmos a paz aonde é possível, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos locais de estudo, de trabalho, em momentos variados, que inclusive encontrando com pessoas que nem imaginamos, a importância de levarmos a paz, mas para isso, muito mais do que isso, a paz que esteja dentro de nós. Essa paz que faz parte desta observação onde estão os nossos pensamentos. Se a gente realmente está buscando a paz, estamos tendo humildade para que assim tudo isso ocorra. Emmanuel, então, complementa para nós, mas se atendesse ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista, exigente, incompreensível e infiel, recebe as informações indébitas e passa adiante. E aí a importância da gente receber as críticas que realmente nos cabe, que precisamos melhorar, quando realmente ela procede, e quando não procede, não por vaidade, não porque estamos ignorando, mas realmente porque não é feita uma leitura, como o mendigo não fez a leitura do rei, da vida do rei, né? Fez de acordo com seus julgamentos. Então, quando a gente se depara com as situações de estarmos sendo julgados, a importância de continuarmos firmes no caminho do serviço a Jesus. Se realmente o que estamos fazendo, a gente consegue imaginar Jesus no nosso lugar, se ele faria o mesmo, né, com toda a humildade que sempre nos demonstrou. E aí, mano, então, conclui para nós. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, o quanto isso serve para nós de inspiração, de estímulo,
para fazer como Jesus nos demonstrou, com humildade, servindo para não ser servido, com total renúncia, esse amor incondicional, né? O quanto precisamos exercitar aí a, a retirada, né, das nossas raízes de ego, de vaidade, de egoísmo, para realmente servirmos com a verdadeira humildade, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com a nossa evolução espiritual, entendendo que muitas vezes fazemos menos do que somos capazes, dentro desse preceito da humildade. Por isso, então, Paulo nos disse lindamente: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, irmãos e irmãs, que a paz esteja conosco, que possamos realmente trazer esse fruto da humildade para que nós, como árvores diversas, cada um no seu espaço, como todo mundo tem o seu espaço, que possamos servir a Deus com essa humildade de estarmos sempre aprendendo, colaborando com a paz no coração dos nossos irmãos e mantendo a nossa paz interior, seguindo nesses preceitos da humildade. Que estejamos todos em paz, que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Um abraço fraterno e que continuemos nessa luta pelo amor de todos.